Olá, tudo bem? Como é que vai vocês, né? Então, como eu combinei semana passada que ao longo desse mês de março íamos tratar de um tema, né? E assim a gente vai ao longo dos meses seguindo alguns temas importantes para que nós possamos assim partilhar conhecimento, né, da área da psicologia. E eu escolhi esse tema que para mim eu acho muito importante, que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? Quando a gente fala de ansiedade, rapidamente a gente lembra dos sintomas que as pessoas cometem, sentem, né? Por exemplo, tem pessoas que têm sentimento de muita angústia, né? Pânico, né? Fica sem dormir, né? A insônia, tem difícil de recuperar a esperança para viver, né? Não consegue parar de se preocupar, né? Com o futuro das coisas, preocupações excessivas demais, né? Algumas pessoas relatam na clínica, né? Com cansaço, dorme, mas acorda cansado, né? Um cansaço que a pessoa não sabe explicar de onde vem esse cansaço, né? Algumas pessoas relatam, né? Dores no peito, né? Angústia no peito doendo bastante também, falta de ar, né? A pessoa não consegue respirar, a mente da pessoa não para de pensar, não para de pensar, né? São pensamentos e pensamentos, 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 enfim, dorme pensando, trabalha pensando, e tudo isso, se você que está me ouvindo, se identifica com algum desses sintomas, desses fatores, a gente vai logo entender que você está passando pela ansiedade, né? E a ansiedade, ela é considerada o mal do século, né? O mal do século porque, né, milhões de pessoas, né, estão sofrendo por tudo isso e outras coisas mais sobre a ansiedade, né? Pesquisa, né, da OMS, pesquisa também feita, né, de outros jornais, né, como a Fiocruz, né, porque a ansiedade sendo o mal do século, 85 milhões, imagine só, 85 milhões somente, né, aqui no Brasil, né? Antes da Covid, pós-Covid, a ansiedade ela se tornou-se assim um caos, né? Um problema da saúde pública, saúde mental, porque muitas pessoas estão sendo acometidas pela ansiedade, né? E isso a gente verifica, né? O crescimento das pessoas buscando esse tratamento, né? A gente pode pensar também em alguns setores, da onde vêm esses setores, né, que tem essa elevação, né? O Brasil é um campeão, né, um dos mais campeão do mundo das pessoas que sofrem de ansiedade, né, que está passando por ansiedade. Imagina aí, calcula aí 85 milhões de pessoas que estão sofrendo pela ansiedade mal do século, né? E, por exemplo, cidade, um dos maiores crescentes são você que vive em cidades grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, né? Ali está o maior foco das pessoas que moram em grandes metrópoles, grandes cidades, o estilo, a forma, a maneira de viver, do trabalho, do relacionamento, a qualidade de vida, a perda de qualidade de vida, faz com que as pessoas estão sofrendo bastante.
Um dos fatores que a gente percebe são as grandes cidades. Realmente, a gente coloca uma porcentagem aí de 74% das pessoas que vivem nas grandes cidades sofrem, né, da ansiedade. Isso não quer dizer que outros setores de pequeno porte, menor porte, não sofram da ansiedade. São pesquisas, e pesquisas são apontamentos que a gente vê de onde vem esses picos de ansiedade que está crescendo aí, né? Então, a ansiedade, né? Ela é democrática. A gente pode dizer que ela é democrática. Ela não escolhe cor, raça, religião, pessoas, né? Ela é democrática porque toda pessoa ela pode passar por situações ansiogênicas, de ansiedade. E isso, a ansiedade sendo mal do século, a gente percebe algumas profissões também, né? Algumas profissões que são mais acometidas desse pânico, desse medo, dessa irritabilidade, dessas preocupações exageradas. Eu vou aqui anotar a lei, por exemplo, professores, né? 44% é um grupo de considerado nas pesquisa que sofre desse mal do século, que é a ansiedade. Professor, 44%. Bancários, né? A gente tem uma lista de 50% de pessoas que sofrem de ansiedade também, né? Técnico de enfermagem, né? 64% de pessoas que sofrem de ansiedade. E enfermeiras, né? 74%. Ou seja, todos nós, até eu, nós estamos sujeitos, né, a sofrer de ansiedade. Especialmente pessoas que trabalham com público, né, de forma geral, né? A gente, por exemplo, eu sou psicólogo, também sou padre, a gente vê também no meio da religião, do clero, quantas pessoas padres, freiras, pastores, né? Enfim, pessoas que trabalham diretamente com o público, né? Está crescendo cada vez mais essa ansiedade cada vez mais, né? É o impacto na nossa sociedade, essa ansiedade que cada vez mais vem sofrendo as pessoas, né? Então a gente fala que a ansiedade, ela tem um primeiro fator, que é o fator chamado ansiedade tóxica, né? O que podemos definir como ansiedade tóxica, né? Uma ansiedade tóxica é uma pessoa que sente dores no corpo, né? Irritabilidade, preocupações constantes, né? É um cansaço que não sabe de onde vem, perca de concentração, não consegue se concentrar, medo iminente da morte, né? Zumbido, tontura, né? As pessoas, né? Isso é chamado ansiedade tóxica. E um primeiro desse fator da ansiedade tóxica é a pessoa, ela leva a vida de evitação, né? A pessoa perde o prazer de viver, né? Porque está cometido com essa ansiedade tóxica. A primeira coisa, o primeiro comportamento é um comportamento de evitar, né? Então, de evitar. Então, a pessoa evita relacionamentos, né? Evita viajar, né? Tem medo de acontecer qualquer coisa na viagem, evita de ser feliz, né? Enfim, a pessoa fica paralisada, né? A ansiedade paralisa a pessoa com a vida, para viver, porque tem essa evitação de fazer viagem, desafios, conhecer novas pessoas, sai de casa, fica, se isola, se tranca, é um medo constante, um perigo constante na vida, na cabeça da pessoa. Então,
é o primeiro comportamento. Esse comportamento é um comportamento de evitação, né? Então, a gente pode pensar aí que eu posso melhorar da ansiedade? Pode, né? Quantas pessoas estão melhorando essa ansiedade? A gente pode dizer que 90%, né, pode pessoas melhorar da ansiedade. Mas o que acontece? Que tem um porém aí, né? Qual é o porém? Que dentro desses 90%, 70% das pessoas não estão sabendo tratar da sua ansiedade. Hoje eu estou falando da ansiedade tóxica, né? A gente vai, ao longo do mês, falar mais coisas, né, sobre a ansiedade, né? Então, 70%, imagina aí, pessoas que ela não estão conseguindo sair, se libertar dessa ansiedade, né? Quatro entre três pessoas, né? Três pessoas, elas não buscam a ansiedade, tratar a ansiedade. São pesquisas que a gente vê na OMS, inclusive quatro, né? Dessas quatro pessoas, três, né? Elas não buscam o tratamento adequado da ansiedade, né? Porque tem um pensamento errado do que é tratar a ansiedade, pensa que é bobeira tratar a ansiedade, pensa que vai passar, enfim, né? São vários fatores que aqui não tenho tempo para a gente listar, mas só estou aqui fazendo esse vídeo para que vocês possam conhecer essa ansiedade, você possa buscar um profissional que possa você buscar tratar a sua ansiedade, né? Então, de uma forma assim bem rápida, eu queria explicar um pouco o que faz, né, a pessoa ter sofrer ansiedade, né? Rapidamente, não sei se irei conseguir explicar, mas o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele tem, né, uma parte bem primitiva, né? Bem primitiva que as pessoas, ela interpreta as situações da vida, né, a partir da parte primitiva, né? O nosso cérebro tem, né, vários órgãos, né? Eu gostaria de falar da amígdala, né? Ou seja, muitas pessoas ela interpreta a situação da vida, né? Ou seja, eu queria deixar bem claro o seguinte: a amígdala não é um problema, né? A função dela, da amígdala, é uma função de alerta, de perigo, né? É normal. Você vê uma cobra, né? Sente um medo, de onde vem é a amígdala, que tem uma função própria, né? Primitivamente do sistema nosso cerebral que funciona como perigo. Mas o que acontece, né? Muitas pessoas, ela usa por demais, né, a amígdala. O seu pensamento, as situações da vida dela é a partir da amígdala. E quando muitas pessoas usam por demais a amígdala, ela libera muitos hormônios estressores, estressantes, né? Dopamina, noradrenalina e cortisol, né? E isso faz com que, gente, né? Isso é uma coisa bem rápida que vai para o sistema nervoso periférico, né? Daqui para baixo. Por isso, muitas pessoas que têm ansiedade, né? Tem dor no coração, dores na perna, dor no braço, né? Batimento cardíaco, sudorese. Por quê? Por demais usando, né, a amígdala e o cortisol, um dos fatores, que é um hormônio estressante, faz com que a pessoa ela sofra esse mal da ansiedade, porque está usando a parte primitiva, né? E é possível a pessoa
sair desse estado primitivo e saber melhor curar da ansiedade, é possível. A gente aqui na frente tem chamado corte pré-frontal, né? O corte pré-frontal, ele é o responsável, né? Pelo raciocínio lógico, o pensamento, né? Que comanda todo o cérebro. A gente deixa de ficar fazendo interpretações a partir da questão mais primitivamente da amígdala e começa a usar o corte pré-frontal, né? Então a gente pode dizer que existe uma tríade, né? Quando a gente começa a usar a amígdala, ou seja, a gente começa a ter sensações, pensamentos e ações, né? Ou seja, se eu uso muito a amígdala, né? E a amígdala ela é responsável pelo perigo, a minha cabeça, meu cérebro, ele vai interpretar que tudo é perigoso, né? Tudo é perigo, né? Tudo é um estado de perigo. Eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais me relacionar, eu não consigo mais ter uma noite boa, eu não consigo mais viver em paz, eu não consigo viver com a minha vida, porque a pessoa que começa a viver a partir da amígdala, ela tem pensamentos, sentimentos e ações a partir da amígdala, então tudo fica negativado, tudo é perigoso demais, né? Então, isso é preocupante, porque isso traz muitos problemas, né, da ansiedade. O que se pode fazer é chamado treinamento, né? Reeducar o cérebro, né, a partir do corte pré-frontal, né? Que essa mesma tríade, pensamento, sentimento e ação, aonde a pessoa ela começa a treinar, né, o cérebro e começa a raciocinar de forma mais logicamente pensando, né? Então, ela vai começar a interpretar as coisas não tão perigosas assim, né? Tudo não é negativo assim. Então, vai tendo sentimento também, não negativamente. A sua ação, o seu comportamento evitatório, como a gente acabou de falar aí, a pessoa começa também a ter um comportamento bem melhor. Então, são sensações, né, ações que a gente tem que cada vez mais sair dessa patologia, dessa ansiedade patológica que provém da amígdala, que há muitas pessoas que vivem dessa ansiedade tóxica, né, patológica, por exemplo, tem sensações físicas, né, tem irritabilidade, dor, sensação de dores, né? Tem pessoas que ficam com frustração, né? Incapacidade, até diarreia, enjoo, dor no corpo, né? Dores na perna, né? Dor no pé, né? A pessoa não consegue andar, tudo por causa desse sistema primitivo que muitos de nós começam a usar a parte primitivamente, que claro, não estou aqui criticando a amígdala, ela tem sua função, mas a pessoa que passa pela ansiedade tóxica, né, ela começa a viver a partir da sua amígdala, né? Não a partir do corte pré-frontal, da onde ela começa a saber interpretar, né, a vida, que nem tudo, né, é perigosamente 100%. A pessoa começa a agir de uma forma mais normal. Então, a pessoa tem que primeiro buscar fazer um tratamento, né, de relaxamento, né? Relaxamento é um treinamento para reeducar o seu cérebro, ou buscar também uma psicoterapia para aprender a ativar melhor, né? Porque está ativando muita parte primitiva da sua amígdala, e fazendo um tratamento psicológico, a pessoa vai reeducar, né? Vai ativar a parte dos seus pensamentos, né?
E também a pessoa, ela reativando a parte mais corte pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, pela inteligência, a pessoa vai começar, vai ver que é um perigo, mas não vai ter aquela sensação, tudo na vida é um perigo. Não estou falando que não existe perigo, existe sim perigo, mas o problema é que as pessoas que sofrem dessa ansiedade patológica, dessa ansiedade tóxica, ela começa a desenvolver, né, na vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida a dois, no seu trabalho, desenvolver, né, comportamento, pensamento completamente, totalmente negativo, totalmente paralisante, totalmente evitatório, e a pessoa não tem mais o prazer de viver, não tem mais o prazer de levar a vida com alegria, né? Não consegue enfrentar, né, os seus problemas, porque todo mundo tem problemas, de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma mais possivelmente tranquila. Então, é possível vencer a ansiedade, né? Basta a gente querer mudar. Não, tem pessoas que buscam tratamento totalmente errado, né? Infelizmente, tem pessoas que, além de 4%, 3% não vão, outras pessoas buscam tratamentos errados para curar a sua ansiedade, né? E isso a gente tem que saber que dentro desse treinamento, por exemplo, vou usar uma palavra técnica, a gente é estruturado na nossa vida e a gente desenvolve crenças. O que são crenças? Crenças é a minha forma de como eu vejo o mundo, né? A gente não está culpando aqui o pai e a mãe, mas a gente é desenvolvido, é crescido, é estruturado, esquematizado. E a gente começa a desenvolver crença, né? Crença é uma forma de crer, de ver a si próprio. Crença quer dizer como ver o mundo e crença como ver o futuro. Então, numa psicoterapia é muito importante trabalhar as crenças centrais que a gente vai ao longo desse mês, a gente vai estar conversando. Bom, enfim, eu sou Evilásio Andrade, psicoterapeuta clínico, né, como já falei para vocês, atendo, né, quase 90% online, e tem meu Instagram, né, tem meu site, e eu gostaria que vocês comentassem comigo, se vocês compartilhassem comigo esse mal do século que é a ansiedade. Hoje foi apenas o início, a gente vai ao longo do mês desenvolvendo, falando de vários temas e vários vídeos. Não sou muito bom da internet, mas estou me esforçando bastante para que você possa conhecer melhor tantos problemas da saúde mental, e uma delas é a ansiedade, chamado o mal do século, que a gente vai tratar ao longo desse mês, nessas aulas, nessas partilhas de meu conhecimento clínico, que eu trato alguns pacientes. Então, você gostou? O que você achou? Comente aí comigo, compartilhe comigo aí esse vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.